Queridos irmãos, que Jesus vos abençoe e nos dê a sua paz. É com muita alegria que nós estamos aqui dando sequência à programação da nossa casa, o Núcleo Espírita Alta de Souza. Aqueles que vêm acompanhando sabem que nós estamos mantendo, que a casa está mantendo a programação normal nos dias de palestras, como no dia de hoje, uma terça-feira, trazendo os temas, como também já era hábito, dentro da codificação da doutrina dos Espíritos. E para nós é uma satisfação muito grande, porque mesmo nessa situação que nós estamos vivendo, de distanciamento uns dos outros, nós estamos podendo trabalhar, nós estamos podendo contribuir, nós estamos podendo fazer o trabalho. Então é assim maravilhoso, somos imensamente gratos a Deus, imensamente gratos aos benfeitores da casa, aos trabalhadores material e espiritual, que de forma unida, de forma amorosa, oportuniza a todos nós podermos estar contribuindo, fazendo alguma coisa, realizando o trabalho. É com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez. E neste momento eu convido a todos que desejarem que nos acompanhem numa breve prece. Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, amigo divino, nesse momento, Senhor, rogamos a Ti a assistência bondosa, para que possamos, Senhor, alcançar os corações que nos ouvem, alcançar aqueles que estão mais necessitados, que sejamos dignos de sermos instrumentos de boa vontade, e que a vossa luz nos direcione e nos conduza a todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, nós aqui na Terra, estamos todos submetidos às várias leis. As leis que regem, sabemos que são algumas leis que aquelas que regem o mundo físico, como a química, a física, a eletricidade, entre outras, e as leis que regem o mundo da alma, que regem o nosso íntimo, que cuida da nossa ética interna. E é neste aspecto dessas leis da alma, do nosso mundo íntimo, das leis morais, que vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 3, nas questões de 682 a 685A, uma lei importantíssima para todos nós aqui na Terra, a lei do trabalho. Então é sobre este tema que nós vamos refletir nesta noite. Sabemos que estamos vivendo um momento muito delicado, onde muitos estão ficando sem os seus empregos. Mas trabalho e emprego não são a mesma coisa. E nós vamos encontrar exatamente nesse texto, destas questões levantadas por Allan Kardec, aos espíritos bondosos responsáveis pela codificação, a respeito do trabalho, e eles asseveram que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. E é importante a gente também refletir que toda ocupação, para ser útil, ela tem que ser boa, tem que ser positiva, E então, senão ela não seria útil. E toda ocupação útil, ela precisa ser útil para mim que trabalho,
para o próximo e para Deus. É preciso que nessa nossa ocupação, nessa nossa atividade, nós possamos observar se o que nós estamos fazendo, ele tem utilidade. Tem utilidade para quem? Está sendo útil para quem? Então, se está sendo útil para alguém, estou trabalhando. Estou cumprindo uma lei divina. Bom, embora alguns trabalhos não sejam remunerados, né? Mas é justamente essa visão bem mais ampla que os espíritos vêm nos mostrar e nos falar sobre a importância. Por quê? Porque através do trabalho, queridos irmãos, nós nos aprimoramos. E nós estamos aqui, né, num planeta de expiação e provas, numa encarnação, numa experiência terrena, com o objetivo de quê? De nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos, de aprendermos um pouco mais. Nós trazemos uma bagagem de vidas anteriores e aqui a gente precisa de adquirir novos aprendizados, né? Nesta experiência. Nós precisamos adquirir, estamos aqui para adquirir e adquirimos no contato uns com os outros, né? Então a importância dessa definição, né, da questão da utilidade do trabalho para nós, para o outro e a Deus porque sendo bom para nós e sendo bom para o outro, naturalmente que é para Deus, né? Então, essa atividade, essa ocupação, o trabalho que nós estejamos fazendo, ela nos leva, nos possibilita trocar conhecimentos, trocar experiências, ampliar nossa capacidade de atuação, de estimular a nossa capacidade intelectual, né? Então, são os mais diversos tipos de trabalho e de profissões que nós vamos pensar. São artistas plásticos, são os médicos, são os engenheiros, são os músicos, são padeiros, são os agricultores. Então, uma série de atividades que nós vamos, numa troca, numa proximidade, nós vamos aprender. Então, quanta coisa a gente aprende, por exemplo, conversando com um agricultor. Nós que não vivemos, vamos dizer, na zona rural, que não temos os conhecimentos, que não temos intimidade com a terra e nem com a agricultura. Então, um pouco que a gente conversa, a gente aprende tanto, né? A gente descobre tantas maravilhas que a terra nos oferece e as plantas também, né? Quanta riqueza nós podemos identificar. Então, cada um com as suas habilidades, com os seus conhecimentos desta existência e de outra existência, num processo de exercício diário, vamos estar aprendendo, vamos estar aprimorando, vamos estar crescendo como pessoa e como espírito, principalmente se nós exercitarmos e se nós realizarmos essas atividades como elas devem ser realizadas. E como é que elas devem ser realizadas? Com dedicação e com amor. Devemos ser muito gratos pelas oportunidades que a vida nos oferece de trabalharmos, de sermos úteis, seja no que for. Muitas vezes nós comentamos com algumas pessoas que estão na faculdade e que estão chegando àquela fase de estágio, e nós, muitas vezes, algumas pessoas, eu só quero um estágio se for remunerado, eu tenho despesa com transporte, eu tenho despesa com isso e aquilo, então eu não aceito um estágio se não for remunerado. E nós costumamos dizer, certo, remunerado é muito bom,
né? Você ter a recompensa monetária para suprir algumas despesas que são reais. Mas vamos pensar também nos ganhos que se tem com o aprendizado, por você ter um espaço para você ter uma prática, para você ter uma vivência da teoria que a faculdade te proporciona, mas que a teoria é muito importante, muito rica. Então, havemos de dar o valor. Então, por isso que eu falei antes que muitas vezes trabalho e emprego não são exatamente as mesmas, né? Não têm os mesmos objetivos e não nos proporcionam as mesmas, vamos dizer assim, os resultados não são iguais, né? Então, é importante a gente observar que o trabalho e estarmos ocupados fazendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, já é de grande valia. Mesmo que um estágio, mesmo que um trabalho voluntário, né, que não nos remunera, mas nós estamos aprendendo muito. Nós espíritas temos a consciência, temos a prática do quanto isso é real em nossas vidas. Por quê? Porque todo o trabalho na casa espírita é voluntário e não é remunerado. E o quanto a gente ganha, o quanto a gente aprende nas relações uns com os outros, independente do trabalho em si, né, sem nem levarmos em conta o quanto nós recebemos dos amigos espirituais, mas só pensando realmente no aspecto material, do contato físico, do dia a dia, uns com os outros, como isso é enriquecedor para nós. E a gente não, né, muitas pessoas às vezes, mas você passa o dia, você está quase toda semana, está o tempo todo na casa espírita, trabalhando e tudo, para nada, não ganha nada. Aí a gente pensa lá no fundo, como nós ganhamos, como não tem preço, como não tem valor os momentos que nós estamos ali, porque é a nossa oficina, é o nosso laboratório, onde a gente começa a aprender a cuidar dos outros, a pensar no outro, a ver o outro com outros olhos e a perceber que fora de nós, da nossa realidade, do nosso ciclo familiar e de amizades, existem tantos outros corações tão necessitados, como também tão amorosos. E como a gente amplia a nossa família e como a gente encontra tantos corações que a gente fica enternecido, ou seja, aquela família que Jesus fala, né? A família espiritual, a parentela corporal e a parentela espiritual. Muito bem, mas um outro aspecto que o Livro dos Espíritos, nessas questões, vem nos solicitar reflexão, queridos irmãos, é sobre o limite do trabalho. Porque uma coisa é a gente saber que devemos trabalhar, que é bom, quanto mais a gente trabalha, melhor a gente se sente, não é? Mas os amigos não esqueceram de colocar também a necessidade do repouso. Isso também é de extrema importância, porque às vezes nós aqui no afã de querer fazer mais, né? Seja no emprego, no trabalho remunerado, seja no trabalho voluntário, a gente muitas vezes exagera. E a gente não observa e não presta atenção ao limite que o corpo está nos sinalizando, né? Então, Kardec pergunta na questão 683 aos espíritos: qual o limite do trabalho? E os espíritos respondem: das forças. Simples, não é? Das forças.
Ou seja, até onde o corpo suporte, até onde a nossa mente resista. E aqui nós queremos realmente assim, reforçar esse aspecto, porque estarmos trabalhando, a gente não cansa só o corpo, principalmente se nós estamos, como falamos antes, né, dedicados, empenhados, voltados realmente para aquilo que nós estamos fazendo. Então nós cansamos o corpo e cansamos também a mente. E nós precisamos observar até onde nós estamos realizando o nosso trabalho sem nos desgastar, sem nos atormentarmos, sem estarmos chegando no final do dia ou no final de semana extremamente esgotados, exaustos e já apresentando alguns outros sinais. Por quê? Porque se nós trabalhamos além do natural, além desse limite das forças que os espíritos falam aqui, então quando ele fala no limite das forças, não é aquele limite que a gente já não aguenta mais, que está caído, jogado, que não consegue mais sequer ter forças para fazer mais nada. Não, a gente tem que ter o bom senso de não entrar num desgaste que é exagerado, porque isso pode nos levar a um processo, aquilo que a gente hoje está chamando de estresse. Então, muita gente estressada por conta do exagero, né? Por estar exagerando, exigindo de si. São pessoas, às vezes, jovens, que têm, né, uma força, um vigor físico, e aí se dedicam. Outras pessoas que são aquelas apaixonadas pelo trabalho, e mesmo percebendo o seu cansaço, mas insistem em manter aquele ritmo. E assim, devagarinho, não percebe que está adoecendo-se fisicamente e mentalmente. Às vezes o corpo começa a apresentar algumas sintomatologias, né, de cansaço, que o corpo começa a, alteração no sono, e na questão emocional, comportamento agressivo, irritabilidade, a pessoa se torna mais irritada, mais intolerante, mais impaciente, e se não prestar atenção a isso, que alguma coisa não está andando bem, pode se transformar nos transtornos emocionais, como transtorno do pânico, né? A síndrome do pânico, como as fobias, como depressão, um alto nível de ansiedade, né? As ansiedades generalizadas, e por aí vai. Então é importante estar atentos, prestando bastante atenção a esses sinais. Então, o limite das forças que os espíritos nos falam é no sentido da gente ter o bom senso de, se estamos nos sentindo assim, vamos reavaliar o que está acontecendo, onde estamos exagerando, e aí podermos reorganizar as nossas ocupações. Não foi por acaso, não é por acaso que ao lado da lei do trabalho existe a lei do repouso. E também entendemos que não é por acaso que está na Bíblia, por exemplo, dizendo que Jesus, na Gênese, na criação, ele trabalhou 6 dias e descansou, né, no último dia. Então,
Na verdade, a gente sabe que não está falando de dias, está falando, a criação foi feita em períodos, mas veja que, a meu ver, ele está falando ali de quê? De ocupação, de trabalho e de repouso. Não é que Deus precise, porque o próprio Cristo diz, né, que Deus trabalha incessantemente e ele também, porque eles não precisam disso, mas para dizer da necessidade do repouso. E em falando nisso, né, a gente pode se perguntar, os espíritos superiores não descansam? Eles não têm repouso? Eles recomendam isso para a gente, é uma lei, mas eles não cumprem essa lei do repouso? Ora, queridos irmãos, aí eles mesmos vão nos dizer, os amigos espirituais nos ensinam, que eles descansam sim. Sabe como que eles descansam? Fazendo outras atividades. Então, se ele passa o dia fazendo um determinado trabalho, à noite ele vai fazer outro trabalho. E assim ele está descansando daquele que ele faz, daquele que ele estava fazendo, e fazendo outro, ele está se distraindo daquele trabalho que ele estava fazendo. Veja que interessante. Nós, como somos encarnados, que estamos aprisionados a um corpo físico, temos a limitação física também. Na questão dos espíritos, já os espíritos virtuosos, eles não têm mais as necessidades materiais, as necessidades físicas, mas têm a necessidade do repouso mental, do repouso do espírito. E a forma do espírito repousar, do espírito se refazer, é mudando de ocupação. Então não é também por acaso que nós recomendamos às pessoas que na sua dinâmica de trabalho, de ocupações, de tarefas, destine sempre um tempo para distrações, para se distrair, para passear, para ir à praia, para ler um livro, para ver um filme, para sair numa praça com as crianças, se distrair, fazer algo diferente. Está ocupado, mas está fazendo algo diferente. E aí a gente percebe que só o fato de ter feito isso, de ter dado aquela saidinha, você já volta renovado. Como é que isso explica, né? Então, a nossa mente se desconectou daquele trabalho incessante, repetitivo às vezes, e aí nós nos ocupamos. Então, as pessoas que estudam, a gente recomenda que organize o seu tempo, o seu horário de estudo, aqueles que estão, os concurseiros que estão estudando para os concursos, que eles tenham um tempo, que tenham tempo para estudar, que cada um tenha a sua limitação, a sua necessidade, e tenha um tempo também para repousar um pouco, para distrair um pouco. Então, são poucos minutos, eles conseguem distrair a mente e aí depois voltar com uma maior energia para dar sequência nos seus estudos. Então, é muito importante o repouso. Não também por acaso que a própria sociedade estabeleceu X dias para o trabalho e os finais de semana para o repouso. Também não por acaso que se estabeleceu normal trabalhar-se durante o dia e à noite para repousar, para esse refazimento físico e mental. Acontece muitas vezes que tem pessoas que deitam, mas não descansam. Até dormem, mas não se refaz. Então, às vezes, se sentem cansados. Então é preciso prestar atenção a isso, queridos irmãos. Isso não é uma necessidade. Nós não precisamos trabalhar dessa forma, nós não precisamos nos desgastar para dar conta das nossas responsabilidades, além das nossas forças. Claro que cada um de nós tem um limite, né? Exemplo, tem pessoas que precisam de 8 horas para se refazer, 8 horas de sono, outros bastam 6 horas.
Tem pessoas que podem trabalhar 12 horas e se sentem bem trabalhando. Também tem a questão do tipo de trabalho. Mesmo assim, os mesmos tipos de trabalhos, mas são pessoas diferentes, com as suas necessidades específicas também, com as suas limitações, né? Então, isso cabe a cada um de nós fazer essa reflexão, de observar o limite das suas forças, observar a necessidade do seu repouso, com um detalhe também, que os amigos nos chamam a atenção, porque é muito tênue assim, o divisor, né, entre o repouso, a necessidade do repouso adequado e do exagero do repouso, que pode estar por trás uma preguiça. Muitas vezes nós exageramos, dizemos que estamos muito precisando de repouso, né? Mas na verdade nós estamos com preguiça. Isso também é responsabilidade de cada um de nós, né? Não vamos atribuir a um trabalho, a uma ocupação, um desgaste exagerado, né? Então, tudo isso, queridos irmãos, precisa bom senso, né? Precisamos observar. Temos que organizar o nosso dia a dia, a nossa vivência diária de forma agradável. A vida precisa ser prazerosa. As ocupações precisam ser prazerosas. O trabalho precisa ser prazeroso e não um peso, não uma obrigação de se fazer. Tanto o trabalho remunerado quanto o trabalho voluntário, seja ele qual for, ele precisa ser realizado com alegria. Com alegria, precisamos estar alegres, ter que acordar cedo, ter que cumprir o horário, ter que passar aquelas horas ali dedicado. Precisamos fazer isso com alegria. Se não está sendo assim, vamos repensar. E a decisão é nossa, não é dos outros. A responsabilidade do trabalho não estar agradável, de estar sendo chato, não é dos outros. Não é dos outros. Porque eu tenho um chefe chato, porque é a empresa que é isso e é aquilo. A responsabilidade não é dos outros, é sua. E se você continua lá, mais ainda. Por que continua lá? Faça alguma coisa então para sair, já que você acha que o problema é dos outros, né? Porque é muito difícil a gente reconhecer que nós é que somos difíceis de conviver, de lidar e de aceitar as situações. Então, como dizíamos, todo trabalho, toda ocupação precisa ser realizada com alegria, com prazer. E quando nós fazemos isso, só realmente se houver exagero é que nós vamos nos sentir cansados. E se nós se estamos exagerando, vamos ter cuidado, né? Existe uma síndrome chamada síndrome de Burnout. É aquela síndrome desencadeada pela, vamos dizer assim, a mania de trabalhar. Pessoa que exagera no trabalho. Trabalha demais, além do necessário. Algumas pessoas porque gostam de trabalhar, outros porque querem mostrar serviço, outros porque querem mostrar que é melhor do que outro, e aí fica por conta de cada um as causas, né? Mas isso é uma síndrome já estudada, estabelecida, que existe, que nós tratamos, né, no campo da psicologia e da psiquiatria também. Portanto, não vamos negligenciar algumas sinalizações, né, de estarmos cansados com frequência,
de estarmos aborrecidos com frequência, de não estarmos satisfeitos com o que estamos fazendo, porque tudo isso nos leva a desencadear outros, vamos dizer assim, outros transtornos, né? E a vida vai ficar mais difícil e nós não só ficaremos tristes, angustiados, mas também doentes. É o que nós não devemos investir, né? Então, queridos irmãos, o trabalho é toda a ocupação útil a todos. Precisa fazer bem a todos. Nós devemos nos ocupar. O trabalho é uma lei, as ocupações são necessárias, precisamos ocupar o nosso tempo, principalmente agora, nesta fase que nós estamos isolados. Muitas vezes algumas pessoas, mas eu estou com muito tempo livre, não sei como ocupar. Vai encontrar, aproveita, usa a criatividade, com certeza você vai ter. Eu, graças a Deus, não sei o que é ter tempo livre, de forma nenhuma. Graças a meu bom Deus, Deus é muito misericordioso, porque nesse período de isolamento, nós reduzimos o quê? As saídas de casa, né? Estamos dentro de casa, saindo uma vez por semana, por necessidade, para fazer tudo, né, com todos os cuidados que são necessários, exigidos, né, em relação à nossa saúde e à da nossa família. Mas em casa, graças a Deus que estamos tendo essa oportunidade. Então vamos nos ocupar, vamos observar sempre a. Pode faltar boa vontade, pode sobrar preguiça. Então vamos observar o que está acontecendo conosco. Então é importante nós termos sempre, queridos irmãos, a visão do ser espiritual que nós somos, do que nós podemos fazer, do que nós podemos realizar, daquilo que nós ainda temos, podemos e devemos fazer desse tempo que nós temos aqui, nesse corpo que nos foi dado por misericórdia divina. Nós temos muito ainda o que fazer aqui. Então, toda ocupação útil é trabalho, mas precisa ser útil para você, para mim, para o próximo e para Deus. E precisa ser realizada com alegria, com satisfação, com prazer no coração. Então vamos nos ocupar, vamos cuidar vamos plantar, vamos cuidar do jardim, vamos ouvir música, vamos cantarolar música, vamos criar, vamos ler mais, vamos alimentar a nossa alma, vamos fazer mais reflexões, meditação, vamos ocupar, vamos orar pelos nossos irmãos. Os nossos irmãos, de forma geral, todos estão precisando muito das nossas orações, das nossas vibrações. Então vamos vibrar mais, vamos orar mais, vamos colaborar com o nosso Pai Celestial que espera de nós, colaborar com as equipes material e espiritual em prol dos nossos irmãos que estão necessitando mais do que nós. E assim nós agradecemos pela oportunidade do trabalho e vamos convidar mais uma vez a todos para agradecermos juntos. Deus, Pai, infinito amor e bondade, muito obrigada, meu Pai. Obrigada pelo dia que nos dás. Obrigada pelas forças que nos são renovadas diariamente, pelas energias que nos são direcionadas, que sejam sempre energias boas e saudáveis,
e que a vossa luz possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que saibamos conduzir as nossas pegadas, a nossa caminhada, segundo a vossa vontade, a nossa necessidade e a necessidade de todos que estão conosco nessa caminhada. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. E muita luz para todos nós. Muita paz, queridos irmãos. Que Jesus fique com todos.